Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba. Amém. Queridos, sejam bem-vindos. Mais um domingo, a gente tem alguns avisos. Ontem a gente teve aqui uma tarde e noite maravilhosa, um encontro de mulheres. O tema foi É Tempo de Buscar o que se Perdeu. Está aí, ó, a foto foi maravilhoso, tremendo. Quem esteve presente testemunhou esse tempo. E se você não tem conseguido chegar nos encontros de mulheres, não perca, gente, não perca. É um tempo maravilhoso, um tempo de adoração, de intercessão e tempo de milagres também, né? Tempo de milagres, em que a palavra tem sido pregada e o céu tem estado aberto aqui nesse tempo. Então a gente quer louvar a Deus por essas mulheres que têm sido fiéis e têm trazido essa palavra aqui, né? Então geralmente é no último sábado do mês. Então já vai agendando mais ou menos, com pequenas alterações, mas a agenda sempre o último sábado do mês, para que você seja abençoada, né? Também com tudo que está acontecendo, tudo que a casa está oferecendo. Amém? Nosso comunhão e mesa também na sexta-feira, anteontem, foi tremendo. Quem participou também foi abençoado. A palavra que nós levamos no comunhão e mesa foi entre a promessa e o milagre. Então a gente aprofundou na questão do tempo, porque entre a promessa e o milagre existe algo chamado tempo, e é justamente nesse tempo em que Deus nos prova para saber se nós somos dignos do milagre pelo qual Ele tem a promessa. Perceberam aí? Então assim, foi maravilhoso, foi um tempo de muito aprendizado e um tempo de comunhão também. Então não perca o comunhão e mesa. Todas as sextas-feiras a gente está junto com uma palavra, um lanche gostoso, e é isso que a casa de oração oferece para você. Cabe você desfrutar de toda a plenitude do que a sua igreja oferece, ou não, né? Ou você ficar só no culto do domingo, ou nem isso às vezes, tá bom? Queridos, palavra de hoje: conselhos do Pai. Eu acredito que a gente vai ter uma continuação no próximo domingo, mas vamos ver o que vai fluindo para a gente ver se a gente continua ou não. Conselhos do Pai. A Bíblia, ela é repleta de conselhos, né? E nós vamos falar aqui de alguns deles. Se você abrir, por exemplo, o livro de Provérbios, você vai ver milhares e milhares de conselhos lá. Então, se nós fôssemos esmiuçar um a um, nós passaríamos aqui mais de um ano falando de cada um deles. Mas a gente vai falar de alguns que a gente considera importantes e de alguns conselhos que Deus tem colocado no nosso coração para passar para a igreja. Mas antes de entrar nos conselhos, com os conselhos específicos mesmo, eu queria fazer uma introdução com vocês. O que é conselho? Conselho, segundo o dicionário Michelis, é um parecer ou juízo sobre o que convém fazer. Opinião, aviso, ensino, decisão ou resolução que resulta de reflexão, de ponderação e equilíbrio para encontrar a justa medida. Conselho é ensinamento, conselho é bom senso, conselho é sabedoria. E eu olhei uns 3 ou 4 conceitos de conselho antes de colocar esse, e o que eu mais gostei, o que eu achei mais profundo foi esse do Michelis, apesar de que tem uma palavrinha aqui no dicionário Michelis que eu não concordo, tá? Porque ele diz que conceito é opinião. E para mim, conselho e opinião são coisas diferentes, tá? E quando ele coloca conselho e opinião como iguais, eu discordo disso, apesar de que isso é opinião minha. Mas o restante do conceito do Michelis está
perfeito e está bem profundo, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre conselho é que conselho e opinião são diferentes. Apesar do dicionário Michelis falar que são iguais. Por quê? Porque opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Conselho é um parecer daquilo que convém. A opinião, ela revela o que eu acho. O conselho, ele revela o bom senso e a sabedoria da melhor ação mediante o fato. Então são coisas diferentes. A opinião diz, olha, eu acho que você deve fazer isso. O conselho diz, ei, é melhor você fazer isso. E a diferença, ela é tal, que às vezes você quer dar uma opinião, mas é melhor você dar um conselho. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, às vezes você está louco para dar sua própria opinião, mas o melhor conselho não é o que você acha. Percebem? Então é a primeira coisa que nós devemos entender. Às vezes a gente está aconselhando casais e vem até aqui dizer, mulher, se separa. Vem. Mas esse não seria o conselho que nós deveríamos dar. Apesar de muitas vezes ser a nossa opinião. E muitas vezes a gente tem opiniões que quando a gente pensa e reflete bem, a gente diz, não deve ser o conselho que eu devo dar. Por isso a diferença entre conselho e opinião. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, isso ainda é a introdução. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente confundindo opinião com conselho. Ou pior do que isso, tem muita gente dando conselho baseado tão somente nas suas opiniões. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, dito isso, nós precisamos perceber algo fundamental sobre conselho, que é o seguinte: em que fonte você tem buscado os seus conselhos? Qual a fonte que você tem tirado os seus conselhos? Olha para a pessoa do teu lado e diz assim, ei, qual é a fonte que você tem buscado os teus conselhos? Vamos fazer esses exercícios agora. Qual é a fonte que você tem tirado os seus conselhos? E talvez você esteja pensando assim, com relação a isso eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu estou buscando conselho daquela irmãzinha de oração, aquela irmãzinha que é de Deus, aquela irmãzinha do coque, aquela irmãzinha que eu sei que ela é cheia do Espírito Santo e tal. Ok, ou então talvez você esteja dizendo assim, eu tenho buscado os meus conselhos no meu guru espiritual, eu tenho um guru espiritual. Ou na internet está cheio, né? Na internet está cheio de guru espiritual, né? Eu tenho buscado meus conselhos ali naquele cara que eu acho que ele é um guru espiritual. Talvez você diga assim, eu tenho buscado os meus conselhos nos livros especializados, livros de especialistas na área. Ou talvez você esteja dizendo, não, eu estou tranquilo, eu tenho buscado os meus conselhos com o meu pastor. Queridos, tudo isso é bom, mas ainda não é o ideal. Não é o ideal. E qual é o ideal então? O ideal é você buscar os seus conselhos com o melhor conselheiro que você poderia ter. E o melhor conselheiro que você poderia ter é o Espírito Santo de Deus. Nenhum conselho de pastor, nenhum conselho de irmão ou irmã da oração, nenhum conselho desses livros de autoajuda supera os conselhos do Espírito Santo. Pastor, mas essa coisa de pegar conselho com o Espírito Santo é muito abstrato, o senhor não acha? Não, pastor, é tipo assim um jargão. Será que isso existe mesmo? Não, querido, não é abstrato não, é fato. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Nós vamos ver que o Espírito Santo é fato, não é abstrato. João capítulo 14, versos 15. Nós vamos ver do verso 15 ao 17. Olha só o que ele diz. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre.
o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Aleluia. Amados, eu vou ler de novo, porque isso é coisa para a gente mastigar, ficar mastigando a semana toda. Olha o que ele diz. E a gente vai esmiuçar isso aqui. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Amados, preste atenção, porque isso aqui é fundamental para o cristão. Jesus aqui, ele está nos ensinando algo tremendo, tá? E ele está ensinando algo tremendo para os discípulos e, consequentemente, ele está ensinando algo tremendo para a gente, tá? Ele está nos ensinando aqui uma sequência espiritual de vida com o Espírito Santo. Uma sequência, preste atenção. Jesus está dizendo assim: se vocês me amam, uau, presta atenção agora, que aqui tem uma coisa tremenda aqui, presta atenção. Eu vou tentar explicar isso com a ajuda do nosso conselheiro, e eu vou pedir que o nosso conselheiro te dê entendimento sobre isso, amém? Senhor, louvado seja o teu nome em todo o tempo. Espírito Santo de Deus, precisamos de ti nesse momento, Pai. Nos dá entendimento do que vamos falar agora, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a tua porção dessa tarde e noite, em nome de Jesus, Pai. Presta atenção, queridos, é importante que você tenha esse discernimento. Jesus começa dizendo algo aqui que já fica pulando na minha Bíblia. Se vocês me amam. Isso é importante, sabe por quê? Porque Jesus ama a todos, mas não é sobre isso que ele está falando, tá? Jesus ama a todos, mas o que ele vai falar aqui não é para todos o que Jesus ama, mas é para aqueles que amam Jesus. Presta atenção. Se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então, olha a sequência. Você me ama, você obedece, tá? Aí ele diz assim: então, quando acontecer isso, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Que conselheiro é esse? O Espírito da verdade. Então preste atenção. Você ama, você obedece, você recebe o Espírito da verdade. Vocês estão comigo até aqui? Mas aí ele faz um alerta. Esse Espírito que Deus vai mandar não pode ser recebido pelo mundo. Olha como faz sentido. João capítulo 3, verso 16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha como faz todo sentido, como as peças vão se juntando. Deus amou quem? O mundo. Deus amou todo mundo. Jesus, quando veio, ele não veio para A, B ou C, ele veio para todos. Mas isso que Jesus está dizendo, ele está dizendo, mas não é para todo mundo que eu estou dizendo aqui não. Deus amou o mundo, mas o Espírito que vai descer não é para o mundo, porque o mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês estão entendendo, gente? Então isso aqui é tremendo, porque Deus amou todo mundo, é verdade. Mas existem promessas na Bíblia, não é para todo mundo, é para aqueles que amam a Deus. Então olha só, olha esse alerta. Esse Espírito que Deus vai mandar não pode ser recebido pelo mundo, não pode. Mas para quem ama a Deus e o obedece. Jesus disse, esse Espírito, olha só, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: esse Espírito não é para quem Deus amou, mas esse Espírito é para quem amou Deus. Só aqui já era para a gente ir embora,
e como diz o nosso irmão, ficar mastigando essa palavra o resto da semana. Porque existem coisas, e aqui é uma delas, que não é para quem Deus amou, é para quem amou Deus. Então nós vamos chegar diante de Deus e vamos dizer assim: Deus, mas o Senhor não me amou de sempre. E você me amou? Vocês estão entendendo? Então é nesse nível que Jesus está dizendo: vocês, porém, o conhecem. Então Jesus está falando para quem realmente Jesus sabe que amou a Deus, né? Ele diz: por quê? Porque o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas para quem ama a Deus e o obedece, esse aqui vocês porém o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pastor, mas eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Então, querido, nós precisamos invocar o Espírito da verdade. A gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser sincero com você. E mais do que isso, você precisa ser sincero consigo mesmo. Se você não consegue ouvir o Espírito Santo, de duas uma: ou você não ama a Deus, não se engane, ou você não ama a Deus, ou você não está obedecendo, segundo a própria palavra dele. Ou você não ama, ou você não está obedecendo. Porque nós entramos em um jargão de que: pastor, eu sou cristão. Pastor, lá não sei quando eu comecei a frequentar uma igreja. Queridos, eu e a Regina aconselhamos muitos casais, e a gente tira uma conclusão: muitos casamentos estão quebrados por falta de comunhão, por falta de amor. Porque a gente já viu que o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. E essa ação, ela precisa nascer todo dia. Agora presta atenção: o amor a Deus é uma ação, porque Deus amou a todos de tal maneira que deu seu Filho. Agora, para você amar a Deus, também é uma ação que você precisa ter todo dia. Por isso, muitas vezes, o teu casamento com Cristo, querido, está fadado a uma separação, a um divórcio espiritual, porque você não investe nada em amor na tua relação com Ele. Vocês estão entendendo? É bom porque Deus nos deixa exemplos na terra que a gente olha e diz assim: meu Deus, como é parecido com a nossa relação com o céu. Então, se você não está ouvindo o Espírito Santo, se você nunca ouviu o Espírito Santo na sua vida, é porque ou você não ama a Deus, ou você não está obedecendo. E esse obedecendo aqui inclui, sabe o que? Ocupado demais para orar. Inclui, sabe o que? Ocupado demais para jejuar. Inclui, sabe o que? Ocupado demais para dedicar tempo a Deus. Não é assim na vida real? Tem esposa que chega para o marido e diz: ei, quando é que você vai ter tempo para mim? Tem marido que chega para a esposa e diz: ei, quando é que você vai ter tempo para mim? Pois Deus está dizendo para você esta tarde e noite: ei, quando é que você vai ter tempo para mim? Quando é que você vai ter tempo para a nossa relação? Quando é que você vai ter tempo para a nossa comunhão? Quando é que você vai ter tempo para o nosso casamento? Nós temos aqui o nosso planner espiritual, que é exatamente para nos manter conectados com Deus. Mas eu sei que muita gente já parou. Eu sei que muita gente não está persistindo. Começou maravilhoso, todo mundo postando lá no grupo. Parou. E eu fico orando e dizendo: Senhor, será que eles estão conectados? Será que eles estão se conectando? Sabe? Então a nossa relação com Deus é esse tipo de relação. Mas a gente quer o Espírito Santo sem ter uma relação com o Espírito Santo. Por isso eu gosto de contar a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo. A primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo foi uma das maiores lapadas que eu levei na minha vida.
Eu estava tão faminto, tão sedento por Deus, que eu fui para o meu quartinho de guerra e fiquei orando, dizendo: Senhor, por que o Senhor não desce? Por que o Senhor não vem? Eu vejo gente aí que diz que fala com o Espírito Santo. Eu ouço gente aí que diz que tem uma relação com Ele, e eu nunca lhe ouvi. Por quê? E eu já sou crente há tanto tempo. Eu disse: agora Deus vai me fulminar, mas eu vou falar. Que Ele gosta de coração contrito e sincero, então eu vou falar. Eu disse: Senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu fosse hoje num centro espírita, Senhor, e as pessoas lá invocassem o Espírito descia. Se eu fosse hoje num centro de macumba e as pessoas invocassem lá o Espírito lá, o Espírito descia. Por que você não desce, Espírito Santo? Nessa hora eu ouvi a voz de Deus. Foi a primeira vez, queridos. É uma voz forte e suave, como se fosse saindo de você e entrando em você. Não tem muita explicação. Deus disse: você sabe por que eu não desço, filho? Parou tudo. Eu disse: por que, Senhor? Porque eu não sou prostituta. A prostituta é que vai quando qualquer um chama. Eu sou o noivo. Adorne-se e eu descerei. Uau! Nem precisa dizer que eu fiquei assim, ó. Mas para receber o Espírito Santo eu aprendi uma coisa: precisa estar adornado, isso precisa estar preparado. Você já viu a noiva quando vai receber o noivo? Ela passa o dia no salão, ela bota o melhor vestido que ela tem, ela se veste de branco, de pureza, para receber o noivo chegando. Sabe o que é isso? Adornar. Ela fica toda adornada para quando o noivo vir, ela receber o noivo. Como você acha que você vai receber o Espírito Santo de qualquer jeito? Queridos, foi a maior lição que eu recebi da minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que eu me adorno, Ele vem. Toda vez. Por isso, cuidado. Existem lugares aí que o Espírito está descendo, mas não é porque é o Espírito Santo, é porque é prostituta. É porque qualquer um está chamando, e quando chama, vai. Agora, quando a gente se adorna e a gente chama, o noivo desce, porque ele olha para a noiva e diz: a noiva está adornada. É isso. Então, queridos, a primeira coisa que você precisa perceber é que, e se perguntar e fazer essa reflexão: em que fonte eu tenho buscado os meus conselhos? Qual é a fonte? Livros? É bom. Ciência? É bom. Pessoas de Deus? É bom. Mas a fonte é o Espírito da verdade. Amém? E é interessante, queridos, porque aqui na casa de oração, todos sabem que eu gosto de ler muito a Bíblia em 3D, né? Então eu gosto de ler a Bíblia e paro, fecho os olhos, imagino toda a cena, né? E aí nessa passagem diz algo interessante, diz assim: o Espírito da verdade que sempre estará com vocês. Jesus diz: olha, o Espírito da verdade, eu rogarei ao Pai e Ele mandará o Espírito da verdade que sempre estará com vocês. Aí eu fechei os olhos nessa hora e eu fiquei imaginando na minha mente a gente tomando certas decisões na nossa vida, certas questões da nossa vida, né? E o Espírito Santo sussurrando no nosso ouvido: ei, pede o meu conselho, pede o meu conselho, pede o meu conselho. E a gente vai, toma a decisão completamente errada, sem pedir conselho nenhum a Ele. E aí eu já falei isso aqui, mas vale a pena repetir: o Espírito Santo estará sempre com vocês. Isso é uma promessa, isso é uma verdade. E o Espírito Santo é o que? É nosso conselheiro e nosso consolador. Então você quer um conselho? Você está precisando tomar uma decisão? Peça para o Espírito Santo. E agora, recentemente, a ciência comprovou isso. Lembra que eu falei isso? Quando você ora, os cientistas fizeram um mapeamento cerebral
E quando você ora, o fluxo sanguíneo no seu lóbulo frontal, ele cresce, ele aumenta o volume em 7 ml do fluxo de sangue. Quando você ora, gente, está aqui. E o lóbulo frontal é o responsável pela tomada de decisões do homem. Então presta atenção, se você tiver uma decisão para tomar, se você se ajoelhar e você orar, você vai ter 7 ml a mais fluindo na sua tomada de decisões para você tomar a decisão certa. A probabilidade de você tomar a decisão certa é muito maior. Mas não é só isso. Os cientistas chegaram à seguinte conclusão, eles acharam isso tão fantástico, que eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pessoa para orar muito, para ver se ela consegue aumentar ainda mais esses 7 ml. Porque aí de repente 8 ml, 9 ml, talvez seja ainda melhor. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Não, elas não conseguem. É sempre 7 ml. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles que oravam muito, o lóbulo frontal tinha crescido. Ou seja, se você já vem orando continuamente, precisa tomar uma decisão, o seu lóbulo frontal já está preparado para a decisão que você vai tomar. Conselheiro, quer tomar uma decisão? O próprio conselheiro já preparou o seu lóbulo frontal durante todo o tempo em que você estava orando. Querido, se nós fôssemos um pouquinho mais responsáveis com as coisas dos céus, só com essa informação a gente orava mais. Só com essa informação não precisava de mais nada, sabe? Porque eu vejo muita gente dizendo assim, mas a ciência não prova isso, mas a ciência não prova aquilo. E agora que prova? Qual a desculpa que você vai dar? E agora que está provado cientificamente, qual é a sua desculpa? É tempo? O que é? Então Ele sempre está comigo. Repita para você internalizar isso. O Espírito Santo sempre está comigo. A gente está só na introdução. A gente ainda vai entrar no tema, tá? Tem outra coisa importante aqui dessa introdução. Você deve estar pensando assim, aqui é bom porque você pensa e eu digo, né? Você deve estar pensando, pastor, mas conselho é diferente de mandamento, porque conselho eu não necessariamente preciso seguir. É verdade. Verdade. Mas tem um detalhe aí, talvez você não esteja considerando. O detalhe é que quando o conselho vem de Deus, a coisa muda um tantinho assim, né? Quando o conselho vem de Deus, a coisa muda um pouco, né? E eu vou citar 2 conselhos de Deus, só para a gente refletir um pouquinho. Que talvez você esteja dizendo assim, mas eu não preciso seguir os conselhos. Eu sigo o mandamento, mas conselho eu não sigo. Tá certo. Deixa eu te dizer um conselho que foi dado lá atrás. De todas as árvores do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se comer certamente morrerás. Quem já ouviu esse conselho aqui ou já leu esse conselho na Bíblia? Você sabe o final? Quer ver outro conselho? Não se prostrem diante a outros deuses, porque se prostrarem, certamente vocês serão escravizados pelo Egito. Sabe o final dessa história? Então, queridos, como o próprio conceito de conselho diz, conselho é um parecer ou um juízo sobre o que convém fazer. Aviso, ensino. É uma decisão ou resolução que resulta de reflexão, de ponderação e equilíbrio para encontrar a justa medida. Conselho é ensinamento, conselho é bom senso, conselho é sabedoria. E nessa reflexão que a gente fez para a gente entrar na palavra propriamente dita, a introdução dessa reflexão eu quero que vocês pensem o seguinte:
qual tem sido a sua fonte de conselhos? Tudo isso foi para chegar nessa reflexão. Qual tem sido a sua fonte de conselhos? Dito isso, vamos para a pregação de hoje. Vamos começar agora. Tem ninguém com pressa, né? Conselhos do pai. Amados, eu ainda lembro alguns conselhos do meu pai. Eu tinha 14 anos de idade. Trabalhava no Banco Nacional. Um banco que nem existe mais. Tinha um vidão, 14 anos de idade. Naquela época era assim, maravilhoso. Trabalhava, era office boy da diretoria do banco. E aí eu fui convocado para a seleção brasiliense de voleibol. E aí eu cheguei para meu pai e disse: pai, eu vou largar o emprego porque eu fui convocado para a seleção de vôlei. Aí meu pai disse: meu filho, deixa eu lhe dar um conselho. Não vá não. Fique no seu emprego. Seu emprego é tão bom, e era. Seu emprego é tão bom. Seu emprego paga. Filho, mas eu não tinha maturidade. Eu queria jogar vôlei. Queria sair jogando. Pedi demissão. Fui jogar vôlei. No último, aí a seleção foi formada. No último corte para poder viajar, eu fui cortado. Não viajei. E fiquei sem emprego. Oh meu Deus, meu pai foi muito, né? Mas eu também lembro de alguns conselhos que eu já dei ao meu filho, em que ele ainda não despertou para isso, tá? Talvez ele ainda não tenha despertado para a importância desses conselhos, mas no tempo certo isso vai acontecer. E eu imagino que você também deve se lembrar de alguns conselhos que você recebeu na vida. Todos nós fomos crianças e recebemos conselhos dos nossos pais. Mas eu também imagino que você tenha guardado alguns conselhos que você deu para aqueles que já têm filhos, de alguns conselhos que você deu para os seus filhos. Como a gente aconselha, né? Mas hoje nós vamos a uma dimensão ainda mais profunda, porque não são conselhos ditos por homens, mas são conselhos ditos por Deus. Porque no meu caso, o meu pai, ele tinha essa dimensão do discernimento da terra, do discernimento das coisas da terra, mas o meu pai não tinha discernimento das coisas dos céus. Então os conselhos do meu pai era para que eu tivesse um futuro melhor. Aliás, a maioria dos conselhos que você dá é para que você tenha um futuro melhor e não tenha problemas, ou então pelo menos você minimize os problemas no futuro. Mas quando a gente fala de conselhos do pai, não é apenas isso. É também para que você tenha a presença de Deus na eternidade. Então os conselhos terrenos é para que você tenha um futuro de vida melhor. Os conselhos de Deus é para que você tenha uma eternidade na presença do Pai. Porque nós já falamos algo aqui também que é esclarecedor. Você é eterno, querido. Aceitando a Jesus ou não, você é eterno. Você foi criado para ser eterno. Você não precisa aceitar Jesus para você ter vida eterna. Não, pastor, não. Mas você precisa aceitar Jesus para na eternidade você ter a presença dele. Porque você sabe o que é o inferno? O inferno nada mais é do que a eternidade sem a presença. Isso é o inferno. E aí quando a gente percebe isso, você diz: qualquer sofrimento aqui na terra, ela é fichinha, ela é passageira. Quando eu percebo que já aceitei a Jesus, ou quando eu percebo que não aceitei Jesus ainda. Então, querido, eterno você é, não se preocupe não. Se você está pensando em aceitar Jesus só para ter eternidade, o que preciso lhe dizer, que eterno você já é. Mas se você está pensando em aceitar Jesus, por amor a Ele, porque você vai ter a presença dEle na eternidade, e a presença dEle significa céu.
significa paz, significa gozo e regozijo. Aí sim, percebem a diferença? Então, os conselhos que Deus nos dá, ele serve tanto para um futuro melhor aqui na terra, como para um futuro de eternidade melhor, ok? Ou seja, os conselhos dos homens geralmente ficam na vida terrena, e os conselhos do Pai geralmente focam na vida eterna. Amém? Primeiro conselho. Vocês vão rir desse conselho, mas está na Bíblia, já vou dizendo logo. Mas vocês vão rir. Primeiro conselho de Deus: não seja burro. Cadê as carinhas? Não seja burro. É o que você ouviu mesmo. Não seja burro. Pastor, mas agora o senhor está me insultando. Longe de mim, querido. Está na palavra. Abra sua Bíblia no Salmo 32, versos 8 e 9. Você vai ver, está dizendo lá: não seja burro. Por essa vocês não esperavam, né? Primeiro conselho: não seja burro. Salmo 32, versos 8 e 9 diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Querido, Deus está nos dando aqui um conselho poderoso. Ele diz: não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento. Mas o cavalo e o burro precisam ser controlados com freios e rédeas. Sabe por quê? Porque senão eles não vão obedecer. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que precisa de freio, tem muita gente que precisa de rédeas curtas, porque simplesmente não obedecem a Deus. Muitas pessoas que sabem que estão de alguma forma desobedecendo a Deus, mas continuam insistindo em continuar vivendo dessa forma. Eu conheço um pastor que ele foi para Israel e chegou lá em Israel, tem um banho num rio e tem uma lama assim muito grande, e é muito calor lá. E aí tem o banho de lama. E ele entrou e ele disse que começou a se sentir mal, muita lama, muita coisa. Aí você começa a passar a lama, mas de repente a lama começa a proteger do sol, de repente a lama começa a secar. Ele disse: cara, teve uma hora que eu estava me sentindo tão bem na lama, tão bem, eu já estava acostumado na lama. Aí ele disse: quando o cara disse assim, vamos embora, parece que deu uma coisa assim, dizer assim, puxa, eu queria ficar mais. Nós somos assim. A gente entra no pecado e a gente sabe que o pecado é ruim, em última análise falando. A gente sabe que o resultado do pecado é ruim, mas a gente entra e acaba se acostumando a ponto de, se alguém chegar para a gente falar assim, ei, sai daí, você falar assim, mas eu já estou tão acostumado. Mas sabe, eu já estou tão acomodado aqui nessa lama que para sair daqui vai ser um trabalhão. E aí o pastor disse que ele começou a pensar assim, puxa vida, para eu sair daqui eu vou ter que tomar um banho. E que banho eu vou ter que tomar, porque eu estou todo cheio de lama. Eu poderia ficar aqui mais um tempo. Cuidado, o pecado ele age assim com você. E aí você diz assim, mas eu já estou aqui, eu vou ficar aqui mais um tempo. Que tempo? O tempo de você pensar de novo, não, mas só mais um tempinho, só mais um tempinho. Então o que está acontecendo aqui no Salmo, o salmista está dizendo assim, ei, você não seja como o burro não, porque o burro, ele não vai para o caminho que ele deve ir. Ele precisa de uma rédea curta, para que alguém puxe ele para o caminho certo. Ele disse, meu Deus, Senhor, me mostra se eu estou sendo burro em algum ponto da minha vida. E se eu tivesse, eu pode puxar esse negócio aí, essa rédea aí. Puxa essa rédea. Porque é melhor você ter uma rédea puxada, ainda que doa, do que você ir pelo caminho que não deve ir. Então nessa passagem ela tem uma palavrinha que ela salta quando a gente
lê, que é a palavrinha de entendimento. Diz assim, olha o que o salmista diz: não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento. Então essa palavra aqui, entendimento, ela está colocada aqui de uma forma muito interessante, porque esse entendimento que o salmista fala, não é um entendimento no sentido de você compreender tudo que Deus está fazendo, não. Porque esse entendimento aqui dificilmente você vai ter. Dificilmente você vai ter ele todo na sua plenitude. Mas é o entendimento de saber que Deus está operando algo e que eu preciso me submeter ao que Deus está operando. Esse é o entendimento. Percebem? Às vezes a gente não obedece porque a gente não tem entendimento. Quando às vezes o entendimento só vai vir depois que você obedecer. Olha o que o salmista diz: não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento. Aí deixa eu te dizer uma verdade, querido. Não é Deus que tem que mudar tudo para se submeter ao que você quer, mas é você quem tem que mudar a si mesmo para se submeter ao querer de Deus. Esse é o entendimento. Então, queridos, o primeiro conselho do Pai para nós é: não seja burro. Parece algo assim, né? A nossa cultura de hoje, mas está aqui. Primeiro conselho: não seja burro. E eu quero finalizar esse conselho aqui com a seguinte verdade: Deus não tem o menor problema de colocar rédeas e freios curtos em você, desde que você seja conduzido para o caminho certo. Não tem, querido. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava tendo uma vida assim meio, sabe, bebendo, fumando. E eu trabalhava num hotel. E aí eu passei o dia trabalhando, era um sábado, não era sexta ou um sábado, não lembro. E eu passei o dia trabalhando. E aí a minha irmã me ligou e disse: a gente vai estar com uma turma aqui no bar tal, vem pra cá. Eu tinha uma moto nessa época. Peguei a moto, saí do trabalho e fui pro bar. Chegamos no bar, bebemos, não sei o que tal. Fomos para um boate. Chegamos na boate, bebemos, fumamos, não sei o que tal. Na volta eu sofri um acidente de moto. Fiquei internado vários dias. Fiquei um mês deitado sem poder me levantar. Passei um mês de cadeiras de rodas. Passei um mês de muletas, mais 100 dias engessado depois. Hoje, se você me perguntar qual foi a maior bênção que você recebeu de Deus na sua vida, eu vou te dizer: foi um acidente de moto que Deus me deu. Minha esposa, viu? Foi um acidente de moto que Deus me deu. Foi uma das maiores bênçãos. Mas presta atenção. Presta atenção. Eu aprendi. Aqui é que está o divisor de águas. Querido, Deus não tem o menor problema em te deixar aleijado. Deus não tem o menor problema em cortar a tua mão. É tanto que Ele mesmo diz: é melhor você ir para o céu sem um membro do que você ir todo para o inferno. Ele não tem o menor problema, desde que você ande no caminho. O problema é que nós não aprendemos isso. Ele mostra a primeira vez, mostra a segunda, mostra a terceira, e a gente não vai aprendendo, e vai sofrendo, as rédeas vão apertando. Por isso que o primeiro conselho é assim: não seja como o cavalo ou como o burro, que eles precisam de freios e de rédeas. E aqui é interessante porque na história do filho pródigo isso também fica muito claro, querido. O lugar do filho era onde? Era na casa do pai. Mas por algum motivo o filho se revolta e ele decide ir para longe. Sabe, conhece aquele filho revoltadinho, revoltado sem causa? Pois é, era o filho pródigo, era o revoltadinho sem causa. Mais ou menos assim, completou 18 anos e disse: pai, agora eu sou homem, eu quero ir embora. O pai, mesmo diante de toda a tristeza e tudo,
O pai libera o filho. O lugar do filho era na casa do pai, mas o filho quer ir embora. Então, o que o filho queria, o que o filho precisava para ir longe do pai, o que era? Dinheiro. Então já viu que não era tão homem assim, porque se fosse homem mesmo, dizia: pai, eu não quero nada, eu vou embora sozinho. Porque tem muito homem, né? E tem muita mulher que diz assim: eu quero ter minha vida. Pai, me dá dinheiro. Não, pai, eu já estou preparado para ter minha vida. Pai, eu estou preparado para morar sozinho. Pai, me dá dinheiro. Tá mesmo, filho? Tem certeza? Então, você consegue perceber a característica do filho pródigo? Pai, eu quero ir embora. Dá aí dinheiro, pai. Você já nota, né? Os detalhes da Bíblia aqui sendo passados. Porque se fosse homem mesmo: pai, eu quero ir embora. Pai, não me dê nada, pai. Não me dê nada, é tudo seu, pai. E tal, eu vou me embora. Aí, filho, aí você é homem. Vai enfrentar o mundo sozinho, sem nada? Vou. Mas, pai, eu vou enfrentar o mundo. Pai, me dá dinheiro. Então, esse aqui é o perfil do filho pródigo, né? Então, ele pede a parte dele no testamento. Aí a Bíblia diz que ele vive um tempo dissolutamente, gastando tudo, estava tudo muito bom e tal. Então Deus vai colocando as rédeas. Olha só que interessante. Primeiro, Deus vai tirando o dinheiro dele, gradativamente, ele vai perdendo dinheiro. Depois Deus vai tirando a sensação de liberdade, porque o dinheiro dá uma sensação de liberdade perigosa, né? Depois Deus coloca um trabalho para ele. Ah, querido, quando coloca o trabalho, muita gente aí se desespera, não é? Coloca um trabalho duro, para dizer: ah, você quer enfrentar o mundo? Está aqui. Para enfrentar o mundo tem que trabalhar, meu filho. Aí coloca um trabalho árduo para ele. Depois Deus coloca ele para trabalhar com porcos. Ele aprende? Não. Aí depois Deus tira a comida dele. Ele deve ter comido do bom e do melhor enquanto tinha dinheiro. Devia ter pedido prato de camarão, prato de lagosta, prato disso, mas agora ele não tem mais isso. E aí a Bíblia diz, olha, presta atenção, querido. Lá em Lucas capítulo 15, verso 16, a Bíblia diz assim, esse é o detalhe. A Bíblia diz: ele desejava alimentar-se com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ei, os porcos estavam melhor do que eles. Ele estava pior do que os porcos. Ele desejava ter a qualidade de vida dos porcos. Ele olhava para a comida dos porcos e desejava aquela comida, mas ninguém dava a ele. Sabe o que a Bíblia diz? Caindo em si. Só aí ele caiu em si. Deixa eu dizer uma verdade para você. Talvez você não caiu em si ainda, porque você está comendo ainda a comida dos porcos. Cuidado. Cuidado. Diga para Deus assim: Deus, não precisa tirar a comida dos porcos não, já entendi. Eu vou cair em si. Mas o filho pródigo, ele só foi cair em si quando Deus tirou dele até a comida dos porcos. Percebe como Deus não tem problema nenhum em tirar aquilo que te afasta da casa do Pai? Percebe? Ele vai tirar, querido. Ele vai tirar. Porque para Ele o mais importante é que você esteja no caminho, é que você esteja na casa, é que você esteja na presença. É isso. Então esse foi o primeiro conselho. Primeiro conselho do Pai: não seja burro, baseado em Salmo 32, 8 e 9. Amém? Segundo conselho: ouça e aceite os conselhos do Pai. Ouça e aceite os conselhos de Deus. Aqui são dois conselhos em um só. Ouça e aceite. Mas a gente precisa perceber que tem muita gente que sequer dá ouvidos a Deus. E quando ouve, não aceita, porque talvez tenha aprendido de uma forma errada. Então abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 19.
Aqui não tem nenhum conselho que seja opinião minha não, tá? Já comecei a introdução dizendo que o conselho é diferente de opinião, porque vai ser tudo baseado na Bíblia. Provérbios capítulo 19, versos 20 e 21 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Queridos, quando os conselhos de Deus batem com as nossas expectativas, ou quando os conselhos de Deus batem com o nosso querer, é ótimo, já notou? É maravilhoso. Você dá risada e diz: oh, maravilha, vai acontecer, e acontece. Mas quando os conselhos de Deus não batem, aí nós temos problemas. Aí a gente começa a não querer ouvir, a não querer aceitar. Nós somos assim, sabe? Às vezes você diz assim: puxa vida, estou precisando de um carro novo. Aí vem um profeta de Deus e diz assim: Deus está dizendo que você vai ter um carro novo. Opa, bateu, beleza, né? E aí você já tem o dinheiro e tal, então vai tudo batendo. Mas quando você tem algo na cabeça que Deus diz: não é o momento, não é a hora, não é por aí, aí é que a coisa fica difícil, muito difícil para a gente. Por isso a gente precisa entender e precisa perceber como Paulo foi maduro espiritualmente quando ele soube que Deus não tiraria o seu espírito, o seu espinho da carne. Que maturidade de Paulo, porque Paulo estava fazendo tudo certo. Paulo sofreu muito com o espinho na carne. Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus que retirasse o espírito. Mas aí Paulo recebeu a seguinte resposta: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, amado, você acha que era o que Paulo queria ouvir? Você sabe o que Paulo queria ouvir? Pronto, Paulo, estás livres do teu espinho da carne. Era isso que ele queria ouvir. Ele orou, não foi para graça não, ele orou para retirar o espinho. Então a resposta de Deus muitas vezes não bate com o propósito da nossa oração. Agora vamos visualizar isso aqui em 3D. Paulo convertendo as pessoas, Paulo vendo milagres acontecerem, Paulo abrindo igrejas em vários lugares, vendo Deus operar vários milagres nas vidas das pessoas. E quando chega a vez dele pedir um milagre, Deus diz assim: ei, a minha graça te basta. Cara, eu comparo essa cena, sabe? Toda vez que eu leio essa cena eu comparo, sabe com o quê? Eu comparo com uma criança quando ela vai para aquela noite de Natal. Porque a minha mãe, que já faleceu, minha mãe gostava muito de noite de Natal, só servia se ela comprasse presente para todo mundo. Aí ela comprava presente para todo mundo, aí armava a rede, botava os presentes embaixo, e aí ela sempre pegava o presente e dizia: esse presente é para uma pessoa muito especial, não sei o que, tal, fulano. Aí abraçava e tudo ali. Então eu comparo essa cena de Paulo, porque eu tive essas experiências com a minha família. Há uma criança que é noite de Natal, ela olha para a árvore de Natal e a árvore de Natal está cheia de presente. E aí chegam os primos, chega a família, chega tudo para aquela festa da noite de Natal. E aí vamos trocar os presentes. E aí de repente fulano ganhou já seu presente, o priminho ganhou um presente, a sobrinha ganhou um presente, a priminha ganhou um presente, o irmão ganhou um presente. Quando chega na vez dela, o pai diz assim: filho, a minha graça te basta. Dá vontade de dizer: tá, mas cadê o presente? Oh meu Deus, não é? Não dá. E nós somos essa criança. Nós somos esse tipo de criança. Toda vez que eu leio isso, eu disse: caramba, Paulo devia ter dito: Senhor, na minha vez. Mas queridos, não foi isso não. E a pergunta que eu faço é: qual seria a tua reação? Qual seria a sua reação nessa hora? Sabe qual foi a reação de Paulo? 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. Aí é que você vai ver quem foi Paulo. Entendeu? Aí é onde você vai ver. Paulo ora,
Paulo queria o quê? Que o espinho na carne fosse retirado. Mas aí Paulo, o que ele ouve do Espírito Santo? Paulo, a minha graça te basta. Olha a mudança de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10 diz assim: portanto, agora Paulo falando, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Meu Deus! Sabe o que ele está dizendo? Depois desse não, agora eu vou me alegrar ainda mais nesse espinho aqui na carne, porque se Deus não quer tirar, então agora eu vou me alegrar nesse espinho. Ei, você tem um espinho na carne? Já pediu para Deus retirar? Ele não retirou? Você se alegrou? Vou me alegrar ainda mais nas minhas fraquezas. Não é à toa porque Paulo está na Bíblia, não. É para nos ensinar como deve ser o procedimento. Porque ele diz agora, porque esse espinho ele me enfraquece, mas agora eu entendo que essa fraqueza é que vai me tornar forte. Porque se ela é o querer do Senhor para mim, porque Paulo sabia que Deus podia tirar, mas se eu entendo que Deus está deixando aqui, agora eu vou me fortalecer nessa fraqueza. Esse é Paulo. Agora compara a resposta de Paulo com Provérbios 19, 20 e 21, que é o que a gente está dizendo que é o conselho. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Percebe que a resposta de Paulo está totalmente em consonância com Provérbios 19, 20 e 21? Totalmente. Ele ouviu o conselho, aceitou a instrução, foi sábio e entendeu que ia prevalecer o propósito de Deus. Então Paulo não só ouviu a Deus, mas ele aceitou os desígnios de Deus, né? E você pode perceber muito bem aqui em 2 Coríntios 12 como Paulo se tornou sábio, revertendo um sofrimento em alegria. Porque quando ele diz assim, ó, o espinho continua aqui, agora eu tenho duas opções: passar o resto da minha vida dizendo, Senhor, ai Senhor, e esse espinho, Senhor. A outra opção é dizer assim, Senhor, já que o Senhor não tirou, águas passadas, agora eu estou alegre, com ou sem espinho eu estou alegre, porque o Senhor não tirou o espinho, mas o Senhor permaneceu em mim. Uau! E mais do que isso, queridos, o Senhor não tirou o espinho, mas a tua presença, Senhor, é mais importante do que o espinho. Então eu vou permanecer em ti. Porque às vezes quando Deus não faz, a gente se distancia dele. Ah, o Senhor não fez, estou esperando, cadê? Paulo foi sábio. Não tirou? Senhor, se é a tua graça que me basta, então é na tua graça que eu vou me alegrar. Entendem? Esse é o conselho do Pai, queridos. Segundo o conselho do Pai, ouça e aceite os conselhos de Deus. Será que dá mais um? Ou mais um, 10 minutinhos. A gente continua no próximo domingo. Terceiro conselho do Pai: confie em Deus. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Será que nós confiamos mesmo em Deus? E não é só isso não, querido. Será que confiamos em Deus de todo o nosso coração? Será que nós não temos colocado a nossa confiança
no nosso próprio entendimento. Olha aqui, Provérbios 3: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Será que nós temos sentido e reconhecido Deus em todos os nossos caminhos? Será que temos permitido que Ele endireite os nossos caminhos? É muita pergunta, né? É muita pergunta. Será? Amados, nós só confiamos em quem nós conhecemos. E quando não confiamos o suficiente em Deus, é porque não conhecemos Deus o suficiente. Sabe por quê? Porque é impossível você conhecer a Deus e não confiar em Deus. Impossível. Porque Deus é fiel. Totalmente fiel. E aqui a casa de oração sabe muito bem o que é o conhecer. Se eu entregar o microfone para qualquer um aqui, vai dar uma aula do conhecer no grego. Lembra do conhecer no grego? Vou repetir, temos gente nova. O conhecer no grego é diferente do conhecer no português. Você chega no conhecer do português e diz assim: você conhece o Elvis Presley? Você diz: conheço. Conhece mesmo, sério. Né? Conhece quanto? No português, o português, o conhecer, ele só tem uma dimensão, tanto para o profundo como para o raso. Você conhece você conhece o prefeito de Fortaleza? Conheço, eu sei quem é o prefeito. Não, você não conhece, você sabe quem é, mas você não conhece. Né? Mas a gente usa a palavra conhecer para esse tipo de coisa. No grego, não. O grego, ele tem vários níveis de conhecer. E esse nível do conhecer aqui no grego é o conhecer de forma tal, tão profundamente, tão profundo, que você e a coisa que você conhece se tornam um. Quer ver um exemplo? E conhecereis a verdade vos libertará. Se você for hoje na rua, se você for hoje ali no qualquer local que tenha morador de rua, você vai ver morador de rua que conhece a Bíblia muito mais do que vocês. Uma vez eu encontrei um morador de rua, ele me deu uma aula de Bíblia. E aí o questionamento é: poxa, esse cara conhece demais da verdade. Por que ele não se liberta? Porque ele não se tornou um com a verdade. Ele não conheceu a verdade a ponto tal de se tornar um com ela. Ele conhece, ele cita, mas ele não se torna um com ela. Percebe? Quer ver um outro exemplo? E José não conheceu a Maria até que ela deu à luz a Jesus. Claro que ele conhecia, eles já eram noivos, ele já tinha pensado em dar carta de divórcio a ela. Mas esse conhecer que está lá no original grego, ele diz o seguinte: e José não se tornou um com Maria até que ela deu à luz a Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa, baseado nisso, você só ama Deus quando você conhece Deus. Mas quando você conhece Deus no grego, não no português. Você só ama Deus quando você conhece Deus e se torna um com Ele. Mas quando você ama Deus e você se torna um com Deus, querido, não tem como você não amá-lo. Por isso que Paulo diz: eu aceito tudo que vier de ti, Senhor, porque eu te amo. Eu sei que tudo que vier de ti é para o meu engrandecimento, é para o meu bem, ainda que eu não entenda. Estamos alinhados com relação ao conhecer? Então você só confia em quem você conhece. E o conselho de Deus aqui é: confie no Pai,
Confie no Senhor. Nosso terceiro conselho, e aqui nós encerramos por hoje, pode subir o louvor. Confie em Deus. Próximo domingo nós vamos continuar, vamos fazer a parte 2 do nosso, não sei se vai se tornar uma série, não sei, mas vamos fazer a parte 2 do nosso Conselhos do Pai. Mas eu queria que você fosse para casa dizendo: Senhor, será que eu tenho sido obediente aos teus conselhos? Senhor, será que eu tenho escutado os teus conselhos? Quem aqui é pai sabe que muitas vezes os filhos não escutam os nossos conselhos. Quem aqui já foi filho, e todos fomos, né? Já foi filho, sabe que muitas vezes nós não escutamos os conselhos que os nossos pais nos davam. Mas hoje é tempo da gente escutar os conselhos, não do pai da terra, não da mãe da terra, mas do Pai Celestial, daquele que quer o melhor para nós e daquele que sabe todas as coisas. Então, querido, você saia daqui dizendo: Senhor, eu não só quero ouvir os teus conselhos, mas eu quero obedecer os teus conselhos e andar no teu caminho. Amém? Quero orar por você, querido. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que aconselha, é um Deus que quer o nosso melhor, Pai, e que nós podemos confiar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a minha oração é que, se precisamos usar freios, Pai, que esses freios sejam colocados, Pai. Se precisamos usar rédeas, que essas rédeas sejam colocadas, Pai. Mas, Senhor, não nos desvia do teu caminho, não nos deixe nos desviar da tua presença, Pai. Ela é o que mais importa para nós, Pai. Obrigado, Senhor. Eu quero lançar palavras de bênção sobre esta igreja, sobre cada um aqui desta igreja, Senhor. Palavras, Senhor, de sabedoria para cada um aqui presente, Pai. Palavra, Senhor, de obediência a Ti para cada um aqui presente, Senhor. Te louvamos em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim. Pai, Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba.